Olá, sou o Rafael da Harus Pneumática e nesse vídeo vamos ver se nós conseguimos reaproveitar o ar que sai da válvula. Então aqui eu já fiz uma ligação, aqui eu tenho o cilindro, aqui eu tenho a válvula. Quando eu aciono a válvula, o cilindro avança e o ar que escapa encheu essa bexiga. É esse ar que nós vamos ver se conseguimos estar reaproveitando. Então a primeira ideia é nós estarmos colocando um cilindro para ele estar acionando. Então quando eu aperto a válvula, o cilindro avançou e esse cilindro também avançou. Como vocês podem ver, esse já não foi até o final. Retornei o cilindro e esse não retorna. Vamos acionar de novamente. Ele avançou menos ainda e esse não se movimentou. Quando eu tiro o ar, o cilindro grande retorna e o pequeno não retorna. Por que isso está acontecendo? Esse cilindro não está avançando até o final porque o ar que está saindo, vindo para cá e enchendo esse cilindro já foi o suficiente para esse cilindro chegar até o máximo dele, só que nós temos acúmulo de ar neste caminho. E por que esse cilindro não retorna? Porque eu não consegui eliminar o ar que está neste caminho, nesse percurso aqui. Então, quando eu retiro, o cilindro retorna. Então, quando eu aperto, o cilindro avança até o final. Não importa se eu conectar este outro cilindro quando esse estiver avançado. Mandei retornar, mandei avançar, esse já não avançou até o final. E ele não está avançando porque ele está mandando mais ar do que esse cilindro aguenta. Então vamos colocar um reservatório. Agora com esse reservatório, nós temos um volume de ar maior. Quando eu aciono, vocês podem ver que o cilindro avançou mais. Esse cilindro já avançou também, mas da mesma forma, este retorna, esse não retorna. Quando eu avançar novamente, ele avança menos. A cada vez que eu acionar esta válvula, esse cilindro vai avançar menos. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho mais pressão, mais resistência do ar neste reservatório. E se nós colocássemos uma válvula para estar controlando este cilindro? Então vou acionar o cilindro. Agora eu tenho ar para acionar esse cilindro. Como nós temos um reservatório de ar, eu consigo estar acionando esse cilindro mais vezes, até acabar o ar do reservatório. Como vocês podem ver, estou acionando, mas esse cilindro não avança, porque acabou o ar. Então eu preciso retornar o cilindro grande e avançar novamente para gerar mais ar. Para usar dessa forma, eu preciso ter um equilíbrio perfeito entre a quantidade de vezes que eu aciono esse cilindro e a quantidade que eu aciono esse cilindro. Porque se eu continuar acionando ele, ele avança menos. Vamos deixar nessa posição. O cilindro está tentando avançar, mas ele não consegue porque nós temos um acúmulo de ar muito grande. Então, a cada acionada desse cilindro menor, o grande avança. E por que isso acontece? Porque nós temos um consumo de ar dentro do reservatório que está retornando do cilindro e o cilindro realimenta o reservatório. Inclusive a pressão nessas primeiras acionadas do reservatório não abaixa,
porque conforme o cilindro avança, ele coloca mais ar dentro do reservatório. Agora que o cilindro chegou no curso final dele, a pressão dentro do reservatório começa a cair, porque o volume de ar total está diminuindo. Mas vamos trocar esse cilindro. Vamos colocar um cilindro duplação, um cilindro um pouco maior. Então aqui a ligação está feita. Acionei, tem um pouco de pressão. Eu consigo estar acionando esse cilindro. Agora o consumo de ar desse cilindro é maior, porque ele é maior e ele é duplação. Então ele consome ar tanto no avanço quanto no retorno. Mas da mesma forma que o outro, as condições são limitadas. Esse cilindro não retornou até o final. Por quê? Porque nós não temos mais ar no reservatório. Não está chegando ar até o cilindro, até a válvula e até o cilindro. Então eu preciso acionar novamente o cilindro. Assim que eu tenho ar, ele comulta o cilindro. E conforme eu for acionando, o cilindro grande para de avançar. E aí você pode estar pensando que se torna viável fazer esse tipo de ligação. Mas o grande problema aqui é a força que o cilindro está fazendo. Quando eu aciono o cilindro pela primeira vez, eu tenho uma força e um curso. Quando eu aciono pela segunda vez, o curso se torna um pouco reduzido e a força diminui também, porque eu tenho uma pressão que está dentro desse reservatório, criando resistência oposta. E o mesmo acontece com esse cilindro, que a cada acionada ele tem uma força diferente, porque a pressão dentro do reservatório é diferente. Vocês podem ver que a velocidade desse cilindro é diferente quando ele está ligado nesse circuito. Por que isso acontece? Porque ele já está enchendo e criando essa resistência, dificultando o avanço do cilindro. É como se eu já estivesse pressionando o cilindro para que ele não consiga avançar. E se eu trocar esse cilindro, essas variáveis mudam muito. A mesma ligação, o que eu mudei foi esse cilindro, que ele tem o mesmo diâmetro, mas ele tem um curso maior, ele tem um comprimento maior. Então quando eu aciono, ele não foi até o final. Ele ia andar muito mais do que isso. Porque com o que ele andou, já foi o suficiente para estar enchendo esse reservatório. Conforme eu for acionando, ele vai aumentando o quanto este cilindro anda, até chegar no final do curso dele. Agora chegou no final do curso dele. E agora a pressão do reservatório começa a cair. Então se torna muito difícil você manter essas variáveis num processo industrial. Você não consegue garantir a força e velocidade do cilindro, porque toda hora você tem uma variável diferente. A cada acionada, a cada pressionada, um vazamento, qualquer coisa altera a velocidade do cilindro. Não importa o tamanho do reservatório que você tenha, uma hora ele vai encher e vai dificultar o avanço desse cilindro. E se o reservatório aqui é muito grande, você terá pouca pressão para estar usando no outro cilindro. Se você tiver uma ideia de como estar reaproveitando o ar que sai do cilindro, deixe no comentário e nós vemos a possibilidade de estar testando isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Dúvidas, sugestões, deixe no comentário. Precisando de equipamento pneumático, entre em contato com a gente ou pelo link na descrição do vídeo.